Estamos iniciando mais um programa Direito em Foco pela Docum TV. Programa esse que tem o objetivo de aproximar o curso de Direito das Faculdades Integradas de Caratinga da sociedade e, por consequência, o direito da sociedade. Hoje temos novamente como convidado o professor Éder Marques Azevedo, professor de Constitucional e de Teoria do nosso curso de Direito. O professor Éder hoje tratará do tema tombamento, uma das restrições ao direito de propriedade. Professor Éder, seja bem-vindo novamente ao nosso programa. Sou eu que agradeço o convite, Oscar. É com muita satisfação que eu retorno aqui ao programa para a gente ter um bate-papo a respeito de questões que envolvem o destino da nossa cidade. Professor Éder, recentemente o senhor participou de um congresso internacional de ambiente urbano. Qual foi o destaque, o assunto que permeou as discussões desse congresso? Na verdade, esse congresso, o ENINTAL, Encontro Internacional de Ambiente Urbano, aconteceu em São Paulo e o intuito foi ser preparatório para o evento Rio+20. O grande foco do Rio+20 era justamente discutir a questão da sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável, que nós vivemos hoje um crescimento econômico e um crescimento social que muitas vezes se confronta com o próprio desenvolvimento ambiental. E é justamente no âmbito das cidades onde nós temos esse maior nível de choque entre os desenvolvimentos ambiental, econômico e social. O intuito desse evento foi justamente fazer um diagnóstico de um olhar para a cidade enquanto espaço ambiental. Ou seja, nós devemos reconhecer que nas cidades nós estamos vivendo ali, na verdade, um meio ambiente urbano paralelo também a outras instâncias de meio ambiente, como por exemplo o meio ambiente cultural, considerando que hoje nós temos a necessidade de preservação de todo um acervo, de todo um patrimônio cultural que se encontra também aí dentro do nível das cidades. E é bom destacar, caro telespectador, que o professor Éder está aqui hoje novamente porque, num primeiro momento onde ele esteve aqui, ele tratou do direito urbanístico. E quando participou desse congresso, é importante trazer essas novidades justamente para a gente poder visualizar como é que tem que ser o caminhar de uma cidade. E nesse primeiro encontro que nós tivemos aqui, professor Éder, com relação ao direito urbanístico, direito das cidades, nós abordamos um pouco sobre o plano diretor. Reforça para nós novamente, qual é a importância da observação desse plano diretor na cidade? O plano diretor ele é um instrumento, o principal instrumento urbanístico hoje. Por quê? Através dele nós vamos desenvolver todo um projeto arquitetônico da cidade e do ponto de vista jurídico fixar também quais são as funções sociais da cidade. Ou seja, os espaços urbanos que são destinados para fins de moradia, por exemplo, quais são as áreas de expansão de loteamento, os espaços urbanos que são destinados, por exemplo, a questão da adequação do tráfego de veículos, do trânsito, os espaços urbanos que são destinados ao lazer, e é muito importante pensar também que a cidade ela deve primar por espaços públicos voltados ao lazer, porque o desenvolvimento dessa função social está diretamente interligado também à diminuição da violência urbana. A gente pôde discutir isso nesse congresso internacional. E também outras funções sociais que devem ser pensadas na cidade, por exemplo, a questão da função social, trabalho e consumo. Toda cidade deve ter um espaço planejado para desenvolver a sua área comercial e também, dependendo do nível de progresso da cidade, a sua cidade industrial. O plano diretor, então, ele acaba criando limites para a atuação do ser humano na cidade. Seria isso? Justamente. Existem diversas formas de intervenção do Estado na propriedade privada. E uma dessas formas nós vamos chamar de limitação administrativa. Podemos reconhecer que, de certo modo, o plano diretor seria uma forma de limitação administrativa, considerando que ele vai limitar, condicionar o uso da propriedade para um fim específico de acordo com um recorte geoespacial que aquela propriedade se encontra. Ou seja, existem aquelas áreas da cidade em que a propriedade ela deve primar para fins meramente residenciais e outras áreas que se deve desenvolver ali todo o aspecto comercial. Aí, considerando, portanto, que uma mesma propriedade não pode ser utilizada para qualquer fim que seja de simples interesse do proprietário, mas que há essa intervenção pública fixando qual a destinação específica desse imóvel,
nós vamos dizer sim que o plano diretor seria uma forma de limitação administrativa. Dentre essas limitações, por exemplo, a desapropriação ou o próprio tombamento, que é o assunto, né, de hoje que a gente vai especificamente tratar no próximo bloco, eles também seriam essas formas de restrições ao direito de propriedade? Sim, temos um gênero de restrições ao direito de propriedade, de instrumentos de restrições que vão compor as diversas formas de intervenção do Estado na propriedade privada. A limitação administrativa, como através do plano diretor, através da lei de uso e ocupação do solo, seria uma delas. O tombamento é outra forma de intervenção. A desapropriação, em suas diversas modalidades, seria outra forma distinta. E nesse congresso que o senhor participou, esses assuntos foram objeto de discussão? E se foram, qual é a importância nesse contexto, por exemplo, de Caratinga? Caratinga precisa, né, de uma orientação para poder crescer melhor? Certamente, até do ponto de vista constitucional, porque o artigo 182 da Constituição, ele vai determinar que toda cidade acima de 20 mil habitantes é obrigatório haver ali a elaboração do seu plano diretor. E além disso, outras situações do plano diretor se faz obrigatório, por exemplo, cidades que façam parte de região metropolitana, cidades que tenham grande potencial turístico, cidades em que sejam ali laureadas com grande empreendimento que venha a ser gerador de impacto ambiental. E dentro desse universo, pensando a cidade de Caratinga, ela compõe aqui um cenário que é um polo regional, e considerando também que nós integramos um consórcio intermunicipal de saúde, Caratinga não tem a presença apenas dos próprios munícipes, mas também de pessoas que pertencem aí a outros âmbitos municipais que estão transitando da nossa cidade. Aí é nesse contexto que todo um planejamento urbanístico, através do plano diretor, através de outras leis acessórias, como o Código de Posturas, Lei de Ocupação do Solo, vão se fazer necessários para que a gente possa planejar melhor, ordenar melhor questões como o nosso trânsito, questões como a definição das áreas específicas para destinação comercial, destinação residencial, e também pensando nisso, como a cultura ela deve ser um valor agregado a qualquer instância federativa, o tombamento ele vai se fazer primordial até para que o poder público dê esse primeiro passo em impor a necessidade dessa restrição que vem, de certo modo, impedir quaisquer reformas futuras que venham descaracterizar todo aquele patrimônio que foi reconhecido pelo poder público e, antes disso, reconhecido pela própria sociedade. É importante o senhor já tocar no tema específico do nosso encontro de hoje, mas antes de a gente adentrar aí, eu vou pedir um breve intervalo. Programa Direito em Foco para a Docno TV, volta já.